Parece que não, mas corretor de redação também é gente. E, por ser gente, ele tem os seus gostos, tem as suas flexibilidades, ele tem a possibilidade de se encantar ou desencantar com algo. E todos somos da área das linguagens. Então, nós somos esteticamente influenciados pelo que o discurso está dizendo. Olha isso! Quando somos influenciados por um discurso, você tem uma ferramenta incrível aí na sua mão, que é conduzir seu raciocínio pelo caminho mais bonito, pelo caminho mais interessante, para que a gente queira ler o seu texto até o fim. Agora, quando não está interessante, a gente também tem que ler até o fim, porque tem que dar nota. Então, é a vida. Nós já estamos acostumados, mas a gente não quer que isso aconteça com você. Pensa que num processo seletivo, seu corretor vai ter pouco tempo para ler o seu texto. Existe uma carga de importância no trabalho do corretor que não é muito vista. É um tipo de leitura diferente de você pegar um livro e passar um momento de, viver um momento de distração. É uma leitura completamente diferente. O cara é treinado para encontrar coisas no seu texto, principalmente seus discursos quebrados, as lacunas que você deixa. Vou te explicar. Você vai lá e coloca uma informação para o leitor. E, como o leitor conhece o que você está dizendo, ele entende seu raciocínio. Só que ele só pode dizer que o seu raciocínio está completo se de fato você escreveu. Sim, ele tem que mostrar isso para você. E para ele chegar a esse tipo de leitura fina, ele exercita muito. Sim. Então, nós somos do mal nesse sentido, porque a gente consegue enxergar uns negócios muito loucos no seu texto. Sim. Um outro ponto importante nessa função do corretor é que ele representa um leitor universal. Ele tem o conhecimento prévio dele, tem coisa que ele não sabe, tem coisa que ele sabe, tem coisa que ele gosta, tem coisa que ele não gosta. E como um leitor universal, ele tem que ser preenchido pela informação que você transmite. Se essa informação tiver lacunas, se essa informação for preconceituosa, se essa informação tiver vaga, rasa demais, ele vai mostrar para você. Agora, quando a gente pensa no que agrada o corretor, o que faz o corretor pensar? Estou olhando para um parágrafo perfeito. O que faz? E aí, corretor, o que eu faço para fazer um parágrafo perfeito? O que é um parágrafo perfeito para você, corretora? Um parágrafo perfeito. Um parágrafo perfeito não tem fórmula. Cada um encontra o seu na sua experiência de escrita. Mas é importante que todo parágrafo perfeito cumpra aquilo que ele promete no início. É preciso que você tenha uma organização dentro do seu parágrafo, de forma que você introduza a informação em um período, no outro período você desenvolva essa informação, comprovando a sua defesa. E num terceiro, quarto período, você conclua essa ideia. Então, o parágrafo promete no início discutir sobre o assunto, discute, traz uma citação que comprove aquela discussão, aquela ideia defendida e conclua essa ideia. E quando você traz uma citação, não é só jogá-la dentro desse parágrafo. Você precisa conectar as informações. Então, de acordo com a sua discussão, o que é que pode ser comprovado, né? Por exemplo, com música, filme, notícia, algum dado estatístico. Isso tudo no seu parágrafo para que você consiga argumentar bem. Tem que ter, primeiro de tudo, clareza. Para mim, esse é o ponto mais importante. A pessoa saber o que ela quer dizer e dizer isso de modo claro, com raciocínio lógico, assim, que tenha começo, meio e fim. Para isso, eu acho que 2 pontos são fundamentais, né? E esses 2 pontos seriam, em primeiro lugar, uma identidade plena entre a ideia e a palavra. Isso que o Rodrigo Gurgel fala num artigo dele, que é explorar a carga semântica das palavras, né? Quer dizer, o que significa na raiz aquela palavra ou aquela expressão.
É isso mesmo que você está querendo dizer? A estrutura do texto é o segundo ponto. O parágrafo não pode ser só isso, esse apanhado de frases. Ele tem que ter um sentido arquitetônico, né? Tem que ter um fundamento, que seria a razão de ser daquela ideia, o sentido do seu argumento, os pilares que vão dar sustentação para aquela ideia, quer dizer, dados, citações, referências, e a partir de um encadeamento lógico, coerente, coeso, aí pode-se passar a construção das paredes, que seriam o seu estilo. Pode ser moderno, clássico, contemporâneo, de vanguarda, enfim. Dessa forma, você consegue expor ao leitor aquilo que você vê da forma como você vê. E mesmo que o seu leitor tenha uma ideia diferente da sua, ou uma opinião diferente, se tiver clareza no seu texto e uma construção lógica, ele vai ser capaz de acompanhar o seu raciocínio, entender a sua opinião e, a partir disso, formular a própria opinião dele ou até mesmo reformular o pensamento dele. Esse deve ser o seu objetivo num texto dissertativo. Ok? A Thaís e a Alessandra já explicaram muito bem sobre o parágrafo. Eu só quero reforçar um pouquinho sobre o tópico frasal. Esses dias uma aluna me perguntou se tópico frasal e tese são a mesma coisa. Não. Tópico frasal é a ideia principal do parágrafo, é um encaminhamento para que o leitor saiba o que você vai desenvolver. A tese é sua opinião, o que você pensa, discute, acredita e vai defender ao longo do parágrafo, certo? Outro fato que eu quero conversar com vocês sobre as citações. Não colocar muitas citações no parágrafo. Você é o autor do parágrafo. Quando cita muito, o leitor acaba não percebendo claramente o seu ponto de vista. Você perde a autoria do seu texto, certo? Então, cuidado, não force citações. Você pode colocar uma citação muito bonita, mas bonito fora do lugar fica feio, certo? Então, a citação pode ser direta e indireta. A citação direta é aquela que você coloca entre aspas e o nome do autor. A citação indireta, você faz a leitura do que o autor disse e escreve com sua palavra, lógico, citando a autoria, certo? Uma citação direta. Se queres prever o futuro, estude o passado. Confúcio. Uma citação indireta, certo? Segundo o filósofo chinês Confúcio, entender o passado ajuda a ter uma visão do futuro, certo? Então, cuidado com as citações e procure também encontrar citação assim, que poucos estão usando, certo? Para você fazer uma diferencial. Seja o autor, tem uma autonomia argumentativa, entendeu? Uma autonomia. Você pega um texto, lê, você fala, nossa, José de Alencar, nossa, Carlos Drummond, o estilo já identifica o autor. Então, tem a sua autonomia argumentativa, tá bom? Ale, o que é um parágrafo perfeito para você? Olha, eu acho que o aluno ele tem que estar muito bem estruturado e planejado aquilo que ele vai falar em cada parágrafo, né? Saber quais são os seus argumentos. Isso daí é fato. Mas, quando você já vai para o segundo parágrafo, que é o primeiro do desenvolvimento, em que ele coloca o tópico frasal, sabe, parafraseando a primeira argumentação, ali o corretor vê o que ele vai falar, aí no desenvolver do parágrafo dele, ele sempre retoma aquele item, aquela informação que ele colocou no tópico frasal e termina com a consequência daquele problema, pensando em Enem, aquela consequência. E no segundo parágrafo, aquele elemento coesivo que faz já linkar, mas você vai falar de outra coisa, mas linka diante disso, dessa forma, olha, arrepia. Eu concordo. Eu acho que o parágrafo padrão é importante para que o aluno consiga ter um desenvolvimento bom naquilo, né? Se você pensar o texto como uma unidade de sentido, todos os parágrafos estão ligados
E dentro deles é preciso que haja essa organização, né? Como você falou, por exemplo, dos elementos coesivos. São essenciais, né? Se pensar no Enem, sensacional. Agora, pensando de um modo geral, o parágrafo padrão é uma... Eu sou apaixonada pelo parágrafo padrão, então não Eu tenho nem o que também, dizer. Mas eu introduzir também. é o que eu sempre falo, um parágrafo tem que prometer e cumprir. Então, se ele promete no começo falar sobre aquilo, discutir sobre aquilo e comprovar, né? Ainda que seja retomando algo que já foi dito na introdução ou algo novo, ele precisa cumprir e finalizar essa promessa, né? Eu concordo com você. É isso. Ai, que bom, meu amor.